Que políticos falam muita besteira, isso você já sabe. Agora, o problema é que as falas desses políticos acabam movimentando milhares ou até mesmo milhões de pessoas a fazer ou pensar coisas erradas. E isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento econômico de um país. Pois bem, recentemente eu trouxe uma live aqui na sexta-feira, na qual eu discuti duas falas do presidente Lula e eu trouxe uma análise da veracidade dessas falas, bem como as implicações econômicas delas para a economia. E hoje eu trago um corte dessa live em específico para que vocês também possam acompanhar e entender mais sobre esse assunto. Mas eu já adianto uma coisa aqui para vocês. Apesar do Lula estar correto, ele também está bastante errado. Antes da gente colocar esse trecho aqui para vocês, deixa eu só te pedir para deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal. A gente está com aquela meta de bater 2.000 inscritos até o final de 2024 e eu conto muito com a sua ajuda para conseguir chegar lá. Tendo dito isto, bora começar então o vídeo. As falas do Lula. A primeira delas foi: população mais pobre não compra dólar, mas sim comida. Diz Lula a empresários. É uma manchete aqui do UOL. Tem outros que estavam mostrando. Eu peguei essa aqui do UOL, que foi a primeira, tá, gente? Foi agora da semana passada, dia 17. Então, é bem recente. Vamos lá. Lula está correto? Está. Pobre, de fato, não compra dólar. O pobre, ele não tem condições de viajar para o exterior. Se ele não viaja para o exterior, não tem motivo ou razão para comprar dólar. Contudo, tem duas coisas importantes da gente falar com relação a isso. A primeira delas é que, apesar do pobre não comprar dólar, ele depende da cotação do dólar. Como assim? Produtos que são vendidos aqui no Brasil, que também são vendidos lá fora, somente commodities e tudo mais, eles são precificados em dólar. E como a pessoa que está produzindo, né, o empresário que está lá produzindo aquele valor, aquele bem, ele tem a possibilidade de ou exportar ou deixar aqui no Brasil, né, vender dentro do Brasil. Se lá fora está vendendo a um valor mais alto do que ele vai poder vender aqui no Brasil, ele vai ganhar mais lá fora do que ele vai ganhar aqui, que seria ele vender, não cogitando o dólar aqui nessa transação. Se isso acontece, o que é que a gente vai ter? Ele vai escolher vender lá para fora, o que faz faltar produto aqui no Brasil. E aí, por isso, o preço no Brasil depende do preço do dólar, porque tem que ser igual à paridade internacional, por conta justamente dessa liberdade que a gente dá para os empresários para poder escolher. Yuri, então o erro é dos empresários, eles são os malvadão que querem vender mais caro. Os empresários estão fazendo nada mais do que você faz. Se o seu chefe chegar agora e te oferecer, em vez de 4 mil, 5 mil reais para você trabalhar, você vai recusar? Não. 4 mil já está bom. Eu não conheço ninguém em sanidade mental que vai dizer, não quero. Não quero ser valorizado mais pelo meu trabalho, eu quero ganhar menos. É a mesma coisa do empresário, ele não quer ser valorizado menos pelo trabalho dele, ele quer vender pelo máximo de ganho possível que ele pode ter. E aí, se for em dólar, ele vai vender lá para fora e ganhar em dólar. E aí, o Brasil tem que, então, fazer essa paridade internacional para poder bater os preços aqui e ele não sair perdendo o país, no caso, o produto, e lá para fora. Outra coisa que a gente tem importante de mencionar aqui sobre esse tópico, vamos cogitar agora que o empresário não tem isso, que ele vai vender para o Brasil e o Brasil não vai ter problema. Então, não é essa parte agora da comida, dos outros bens que são vendidos aqui que dependem do dólar. Vamos falar exclusivamente dessa fala aqui do Lula. A população mais pobre não compra dólar. Mas por que eles não compram dólar? Eles não compram dólar porque eles não têm condições de viajar para fora, como eu mencionei agora há pouco. Mas por que eles não têm condições de viajar para fora? Porque eles são muito pobres. E eu sonho no dia que eu vou ver a população pobre do Brasil sendo pobre em relação a todo o resto, mas rico o suficiente para, caso queira viajar para o exterior, de comprar o seu dólar e poder viajar. Eu acho, minha opinião, e eu não sei se você vai concordar ou discordar, deixa aqui embaixo se discordar, é que o foco do presidente deveria ser fazer com que a população mais pobre não seja tão pobre a ponto de não precisar comprar dólar, não poder comprar dólar. E sim pobre o suficiente para mesmo pobre viajar para fora, poder curtir, poder viajar. Esse deveria ser o objetivo. E isso faz a fala dele errada nesses dois pontos que eu mencionei aqui. Vamos para outra fala do presidente. No Brasil, tem gente que nasce e vive de dividendos e morre sem pagar imposto de renda, diz Lula. Durante live semanal dessa terça-feira, dia 4, o presidente diz que ricos driblam o imposto de renda e tem arca com custos, são os mais pobres.
Sim, rico dribla imposto de renda. Eu, inclusive, parte do meu trabalho é arrumar metodologias dentro da lei de você que está investindo comigo não pagar imposto. Isso é dentro da lei. Se o Lula acha que isso está errado, ele deveria lutar para que a lei mude. Ele tem feito nesses últimos 2 anos e lá cobrar o imposto. Parte dos impostos eu acho que está correto dele cobrar, outra parte eu acho que já está exagerado. Independentemente da minha opinião, se ele acha que a lei está errada, que a lei possibilita os ricos de driblarem os impostos, ele deveria ir trabalhar para mudar a lei e não ficar argumentando besteira na internet. Segundo, pouquíssimas pessoas conseguem viver de dividendos. Para você viver de dividendos, você tem que ter acumulado um patrimônio grande o suficiente para que o rendimento daqueles dividendos consiga pagar os seus custos. Isso normalmente acontece depois que você já trabalhou vários e vários anos, acumulando dinheiro todos os meses, conseguiu acumular esse patrimônio para fazer esse dinheiro pagar suas contas. Então, para quem vive de dividendos, a gente tem que dividir ainda em 2 grupos. As pessoas que passaram muitos anos trabalhando para conseguir esse dinheiro e as pessoas que não conseguiram ou que não precisaram trabalhar para poder acumular esse patrimônio. Sendo assim, se a gente vai cobrar imposto sobre dividendos, que, diga-se de passagem, eu não sou contra, eu acho que a gente deveria cobrar imposto sobre dividendo, a gente tem que levar em consideração que não vai ser afetado somente os ricos, inclusive eles provavelmente não serão afetados, eles arrumaram outras metodologias de não pagar imposto. Eu acho que os impostos sobre dividendos deveriam acontecer, mas deveriam ajudar a diminuir a carga tributária sobre as empresas. Eu mencionei aqui durante a live várias vezes que a gente tem um alto imposto sobre consumo que prejudica muito os mais pobres e também prejudica muito a economia. Se a gente aumenta o imposto sobre dividendo, mas diminui o imposto sobre a empresa, em termos de investimento a gente vai sair praticamente no 0 a 0, mas a empresa ela vai conseguir vender muito mais produtos. Se ela vende muito mais produtos, né, vai ficar mais barato, ela vai vender mais barato, muito mais gente vai poder comprar também. E muito mais gente vai ser contratada, elas vão se expandir, aí vai contratar mais pessoas, e isso vai gerar mais renda para o Brasil, em termos do governo e em termos econômicos, de crescimento econômico, de produtividade. Então, a gente faz o círculo rodar aqui muito mais se a gente colocar imposto sobre os dividendos e colocar aqui a redução na alíquota para as empresas. Agora, como que eu acho que esse imposto deveria acontecer? A forma como ele deveria acontecer aqui, quanto que ele deveria impactar? Eu acho que a gente deveria usar uma mesma forma que tem lá na maioria dos países europeus. Tem uma playlist aqui no canal que eu trago o imposto de renda de cada um dos países europeus e na maioria deles o que vai acontecer é o seguinte: você vai ganhar o seu dividendo e você vai declarar junto com o seu salário. Então, se você ganha um valor abaixo da parte de isenção, você nem paga imposto. No caso da Irlanda, por exemplo, se você está abaixo de 17 mil, você nem paga o imposto de renda, que é o Pay as you earn. Você só começa a pagar se está acima de... Agora é 17.500, inclusive, desculpa. Se você ganha acima de 17.500, você começa a pagar, você paga 20%. Para quem ganha acima de, acho que é 42 mil, 41 mil, alguma coisa assim, você paga a alíquota de 40%. Então, o seu imposto vai aumentar junto com o imposto de renda. Então, quando você for fazer o imposto de renda uma vez ao ano, pega os dividendos, soma com o seu rendimento anual dos dividendos com o salário, e aí quem vai calcular o imposto deveria ser junto com o imposto de renda. Isso vai trazer maior arrecadação para o governo, que vai poder abaixar o das empresas, como eu mencionei. E o segundo detalhe é que a pessoa que juntou muito para conseguir uma pequena renda, ela não vai ser tão afetada. Então, a gente vai acabar, de fato, afetando quem é mais rico. O imposto de renda, o imposto percentual, não só o de renda, mas todos os impostos que são percentuais, eles afetam mais as pessoas ricas do que as pessoas pobres. Um dos impostos, que não é imposto, né? A gente chama de multa, mas funciona como imposto, mais estúpidos da economia que a gente tem é o imposto numérico. Quando você vai furar um sinal e você pode furar o sinal e pagar uma taxa de R$300, se for, por exemplo, o BACE estiver furando 6 sinais, ele não vai perder a carteira, vai pagar R$1.800, R$2.000. O que é R$2.000 para uma pessoa como o BACE? Agora, se é uma pessoa pobre que ganha R$1.500 e tem que pagar R$1.800, a pessoa está lascada, ela não tem. Então, quando a gente trabalha em percentuais, a gente vai ter um impacto similar à pessoa rica, à pessoa pobre. Na verdade, não é similar, completamente similar, porque a pessoa rica ainda vai ter muito mais dinheiro. Ela precisa muito menos do dinheiro do que a pessoa pobre. Então, a gente deveria trabalhar com impostos percentuais, a gente reajustar todas as nossas multas, taxas, impostos, tudo para ser percentual, que é a forma matemática mais justa, e
a gente deveria reduzir a carga tributária sobre as empresas, trazendo o imposto sobre os dividendos, feito o Lula quer, mas reduzindo a carga tributária sobre as empresas. De preferência, trazendo isso junto ao imposto de renda, como eu mencionei. Pois é, pessoal, esse aqui foi o trecho da nossa live. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo e também já clicar no botão de se inscrever para nos ajudar a bater aquela meta de 2.000 inscritos até o final desse ano. Fica o convite para você para participar das nossas lives todas as sextas-feiras, às 15h30 no horário de Brasília. A gente traz aqui, todas as sextas-feiras tem um tema diferente para as nossas lives. Você pode participar de todas ou da que você achar mais conveniente aí para você. Também fica o convite para que você acesse aqui pelo primeiro link na descrição o nosso site, onde você poderá agendar uma reunião gratuitamente comigo para te ajudar a chegar a aprimorar a sua vida financeira. Agenda uma reunião gratuita aqui comigo, a gente pode conversar e discutir como que eu posso te ajudar a chegar lá. Lembro que temos links para diversos vídeos aqui embaixo que com certeza vão te agregar muito na sua vida financeira, ou você poderá assistir esse que vai estar aí na sua tela, especialmente selecionado para você. Fico por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.